Bom dia, obrigado, Lai. Acho que é a Sueli, né? Sueli? Consegue me ouvir bem? Eu que agradeço o convite e a possibilidade. Ótimo, que bom, confirmado. Imagem e som está ótimo. Obrigado. Bom dia, Luana, bem-vinda. Vamos já dar início ao Evangelho no Lar. Só aguardar mais um minutinho. Tudo bem. Então, são 9 horas agora. Vamos fazer a nossa mensagem. Deus nos guia sempre, dando-nos a orientação de nossa vida. Mas precisamos ser receptivos para ouvir sua voz, sabendo-a interpretar através das circunstâncias que cercam nossa vida, levando-nos ao maior progresso espiritual do nosso ser. Procure meditar silenciosamente para ouvir a voz de Deus, que o guia sem jamais abandoná-lo. Aí essa mensagem que pede para a gente meditar nos diálogos com Deus e entender que é essa voz superior, são esses ensinamentos que nos levam à evolução espiritual. Vamos iniciar agora com a nossa prece. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, respirar lento e profundamente, elevando o nosso pensamento a Deus, a Maria Santíssima, a espiritualidade amiga, aos anjos guardiões e todos os benfeitores dessa casa de amor, nosso lar, e de toda a seara do Cristo que estão a todo instante trabalhando no Evangelho de Jesus e na transformação deste mundo para o mundo de amor. Pai de infinita misericórdia e bondade, te agradecemos pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela nossa estrutura de ser corporal, mental, física, espiritual. E te pedimos, amado Deus, para que possa nos iluminar, derramando sobre nós o teu bálsamo de amor e fazendo com que nós sejamos, a todo instante, o exemplo do teu Evangelho. Fica conosco, amado Deus, e nos dá a tua permissão para este momento dialogado de Evangelho no Lar, nesta manhã de domingo, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Bom, gente, bom dia. Sou o Leonardo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, nos itens 2 e 3, onde Kardec destaca para nós a vida futura. Tá? Eu vou fazer essa leitura inicial apenas para a gente dar o start do nosso pensamento, do nosso raciocínio. Lá no item 1, ele coloca o seguinte: Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me tirar, me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Essa é uma passagem que está em São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Essa máxima colocada aqui no começo do Evangelho, do capítulo 2, onde Jesus responde a Pilatos que ele é rei sim, mas que o reino dele não é deste mundo, é para nos destacar aí, para começar, 3 pontos principais, que são os pontos que a gente vai conversar aqui agora. O primeiro ponto é justamente de que existe um mundo espiritual, né? Se o reino de Jesus não é aqui no planeta Terra, se o reino de Jesus não é onde nós estamos, então existe um outro mundo. E esse mundo, ele é um mundo espiritual. É um mundo em que nós precisamos ainda alcançar. É um mundo que nós precisamos trabalhar para poder nos direcionar. Sabemos, inclusive, que existem outras moradas na casa do Pai. Em qual dela nós iremos vivenciar vai depender muito da existência futura. Mas que hoje, a primeiro ponto, a gente precisa focar em que sim, existe um mundo espiritual. Um mundo que vai além dessa matéria que nós estamos. Um mundo que vai além desse conglomerado de necessidades que hoje se faz presente em nossas vidas. A nossa correria para ter um carro melhor, uma casa melhor, ou até mesmo para a gente estar se alimentando. Lembrando, destacando com uma ênfase muito grande que Jesus não condena, né? Deus, ele não condena essa parte capitalista que nós temos de sobrevivência, mas é o acúmulo, é o excesso que nos faz mal. Na verdade, se nós observarmos ao nosso redor, todo excesso prejudica. O excesso de sal, o excesso de sal pode levar a uma hipertensão. O excesso de açúcar, ele pode levar a um diabetes. O excesso de amor pode levar a um crime. Então, todo excesso, ele nos leva para um ponto em discussão, que é a pergunta do equilíbrio. Onde está o meu equilíbrio? Onde está o meu eu interior? E esse equilíbrio, esse eu interior, ele vem, na verdade, dos ensinamentos de Jesus, daquilo que Jesus viveu para nós e que até hoje, milhares de anos depois, ainda são tão presentes e importantes como a gente fazer a caridade. Então, esse primeiro ponto a ser destacado é sobre a existência do mundo espiritual. Um mundo onde não haverá mais provas e expiações,
um mundo onde nós poderemos executar com mais fluidez o amor verdadeiro. O segundo ponto desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo é que se há uma existência do mundo espiritual, então há também a continuação da vida após a morte. Há a continuação da vida após essa etapa que nós estamos aqui materializados. E para muitos de nós, temos que virar a página da incredulidade, né? Estamos aqui hoje, nesta manhã, estudando a doutrina espírita e precisamos conhecer por A mais B, principalmente segundo as mensagens, as escrituras e até mesmo as explicações físicas a respeito da sinergia da nossa ligação espiritual, material e periespiritual, de que sim, existe um mundo espiritual e de que sim, existe vida após este mundo aqui que nós estamos. E aí é quando a gente fala que existe vida após este mundo que nós estamos, que a gente pode abrir um parênteses para vários outros temas dialogados dentro da doutrina espírita, como, por exemplo, os estudos sobre ansiedade e depressão, né? Uma vez que a ansiedade, os transtornos de ansiedade, eles nos colocam em dúvida sobre o que vai acontecer no nosso amanhã. Temos a ansiedade, temos as angústias sobre pagar uma conta, tem, temos a, temos a ansiedade de como vai ser a nossa semana, da entrega de um relatório, de um trabalho. Temos a ansiedade de encontrar alguém muito querido novamente. Temos sempre a ansiedade sobre algo que ainda não aconteceu, mas que sim, pode vir a acontecer. E aí entram os sofrimentos e as angústias predestinadas, que muitas vezes a gente se coloca em posição de sofrimento simplesmente pelo fato de achar que não vai dar certo ou achar que não consegue. Então, quando eu falo que a gente precisa virar a página, é que a gente precisa se aprofundar no Evangelho de Jesus, se firmar na doutrina espírita ou qualquer outra religião que lhe faça bem e entender que Deus, em hipótese alguma, jamais nos abandonará e que os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Você às vezes planeja, programa uma rotina, programa um dia, e aí vem Deus e te diz: não, não vai ser assim. Vai ser dessa outra forma. Mesmo que essa outra forma, ela não seja a forma que você queria. Nós precisamos ter, exercitar e compreender a paciência. A paciência é uma virtude ainda muito difícil de ser aplicada, mas que ela precisa ser intrínseca ao nosso ser, à nossa evolução, para que possamos compreender tudo aquilo que acontece ao nosso redor. A paciência, ela é capaz de nos transformar. Porque se às vezes a gente tem a necessidade de comentar ou falar algo que não vem àquela situação, naquele caso, que não vai ajudar, que não vai contribuir em nada, precisamos ter paciência para nos calar. Precisamos ter paciência para entender a nossa colocação nesse planeta material e entender a linha de raciocínio e de vida que nós estamos passando durante esta existência.
ficam sempre as dúvidas sobre fulano morreu tão jovem, fica sempre a dúvida sobre o que vai acontecer com alguém que está doente, sobre um problema ou uma possibilidade que às vezes a gente que não está no nosso domínio. E aí a gente precisa exercitar as nossas virtudes para melhorar eu como ser humano, melhorar nossas virtudes de amor. Eu costumo sempre falar relacionado ao amor, que o amor em si, ele é apenas um verbo, mas a gente precisa colocar esse verbo em ação. A gente precisa amar, a gente precisa trabalhar esse amar, principalmente nas pessoas que a gente não consegue ainda perdoar. Então, o perdão, sendo outro verbo, também precisa ser trabalhado. É necessário a gente compreender a nossa colocação no mundo nessa divisão entre o mundo material e o mundo espiritual. Quando Jesus nos aborda, meu reino não é deste mundo, ele está querendo dizer que todos nós iremos para o mundo dele. Iremos ainda viver e compreender as verdadeiras bênçãos do mundo de Deus, do mundo de Jesus. Colher os verdadeiros frutos. As Escrituras já trazem para a gente, já trazem para nós, muito daquilo que a gente, falando agora um pouco, sobre a ansiedade desse futuro, já trazem para nós trechos, passagens desses mundos espirituais de alto grau de evolução. Então a gente precisa estar com o coração puro, com o coração leve, para que nós chegamos nesses momentos, nesses mundos, nesses outros mundos, e possamos participar e vivenciar essa doutrina de Jesus. Então, quando Jesus coloca que existe continuação da vida após a morte, ele está nos abordando que estamos aqui apenas de passagem. Essa passagem, ela é, na verdade, um grande ensinamento esse, principalmente para nós. Ninguém vem para este mundo se não tem o que melhorar. Nós precisamos tentar nos encontrar, nos reconhecer enquanto seres humanos, entender qual é a nossa necessidade de evolução espiritual, para que nós possamos nos reencontrar. E nisso são anos e anos de busca, de estudo, de melhoria. Hoje, olhando para trás, antes da pandemia, nós éramos um tipo de pessoa. A pandemia passou. Será que eu me tornei mais caridoso ao ver os meus irmãos sem trabalho, sem alimento, sem vida? Então, essa é a necessidade que a gente precisa reconectar. É o reconhecer a si mesmo. É uma viagem para o nosso interior. É uma viagem para o nosso próprio coração, os nossos próprios pensamentos, aquilo que a todo instante a gente se coloca em dúvida. Mas por quê? E isso me faz bem? Não, não faz bem. Então eu preciso eliminar. A gente tem que começar a pensar coisas boas, emanar boas energias, bons pensamentos, boas vibrações, principalmente para aquelas pessoas que estão próximas a nós. Nós não estamos perto desses nossos amigos e familiares à toa. Nós estamos perto deles, além de aprender, para também ajudar a evolução espiritual. Pois nem todos ainda descobriram a terceira revelação, que é trazida pelo Espiritismo, que é essa revelação da vida após a morte. E o terceiro momento da gente colocar hoje aqui, com essa fala da vida futura, é de que a Terra, esta Terra em que nós estamos, ela não é o reino de Jesus.
A ciência, ela busca muito, por várias possibilidades, em várias entraves, respostas para saber, tentar entender ou até mesmo fixar de onde viemos e para onde vamos. Mas existem perguntas que somente Deus pode responder. Então, até hoje, nós temos grandes dúvidas de realmente onde é o início da vida terrestre. Porque tudo que se sabe é palpado e alcançado e provado pela ciência. Então, é necessário que a gente possa também dar essa chance, fortalecer ainda mais a ciência, para que Deus nos permita, através da ciência, essa conexão com o futuro, essa conexão com a seguinte fala: para onde nós estamos indo? Qual o propósito, qual a ideia da minha vida ser quem ela é? Precisamos entender tudo aquilo que está ao nosso lado. Essas incertezas que hoje nos cercam, como também cercavam os judeus naquele tempo, essas incertezas que hoje nos cercam são meros pensamentos que devem, na verdade, nos fazer fortalecer, que devem, na verdade, nos tornar ainda mais fortes e fiéis em nossa fé com Jesus Cristo. É essa incerteza que tem que fazer com que possamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, fazermos essas leituras sobre os mundos superiores, sobre a nossa evolução física, nossa evolução principalmente espiritual, e entendermos que o nosso objetivo aqui é evoluir para morrer, de fato morrer em matéria, mas viver em espírito, viver de fato nos mundos, nos reinos de Jesus. E lá quando ele coloca, acredito que é no capítulo 8, não lembro de cabeça, que a felicidade não é deste mundo, é para que durante esse processo de evolução, de crescimento, a gente não se perturbe porque não é feliz ainda. Porque a felicidade, ela na verdade, não é sobre o tamanho da montanha, não é sobre você chegar ao topo da montanha, mas é sobre a escalada. É o que você faz durante o processo, é quem você ajuda, é o que você é o que você sente, é aquilo que te faz o que você de fato transparece ser. Então, a vida futura, ela nos traz vários pontos de discussão, né? A existência do mundo espiritual, a continuação da vida após a morte e também de que a Terra não é o reino de Jesus. Eu sempre gosto de jogar uma pergunta para com quem eu estou conversando. Então, se a Terra não é o reino de Jesus, onde está esse reino? Esse reino, na verdade, nós ainda não sabemos onde está, porque não faz parte da nossa ideia de entendimento esse ser. Precisamos ainda angariar conhecimento, melhorar as nossas virtudes para sermos e chegarmos em seres de luz evoluídos e termos essas conexões de entender que chegamos no verdadeiro reino de Jesus. Até lá, nós precisamos fortalecer os nossos estudos, a nossa fé. Então, o Espiritismo ele veio, na verdade, nesse ponto, completar, como em muitos outros ensinamentos do Cristo, né? Ele vem para a gente completar que a gente precisa estar amadurecendo, que a gente precisa compreender a verdade. A verdade, verdade essa que está na nossa frente. Verdade essa que está na nossa vida, que está ao nosso redor. Então a gente precisa compreender e ser testemunha ocular do que está acontecendo para compreender o nosso lugar nesse mundo. Então, irmãos, irmãs, precisamos exercitar o Evangelho de Jesus Cristo. A vida futura, ela nos mostra
muitos caminhos de amor. Precisamos trabalhar nesses caminhos de amor. Precisamos exercitar esses amores. Precisamos trabalhar a caridade, porque a vida futura é o anseio da nossa fome de amanhã. Hoje eu posso não ter fome, mas existem outras milhões de pessoas que ainda não tiveram a sua refeição ontem. Então a existência da nossa vida, ela nem sempre se reflete só a nós. Ela também se reflete aos nossos irmãos, ao seu papel para o Cristo, ao seu papel para o mundo. O que você pode fazer para ajudar o planeta, a Terra, esse mundo material em que hoje nós estamos inseridos? O que é que nós podemos modificar e proporcionar para os nossos irmãos, para também evoluírem? E isso a física nos coloca, o Evangelho nos coloca, sobre a questão do porquê termos seres tão espiritualizados ao nosso encontro e seres não tão espiritualizados assim também ao nosso encontro. Então, essas duas vertentes de evolução espiritual, aqueles seres mais evoluídos e aqueles seres menos ainda em evolução, estão aqui para nos ensinar. Os mais evoluídos nos vêm mostrar o caminho do que nós devemos e podemos ser. Se aquele meu amigo, ele também é mais amoroso, ele é mais paciente. Quando eu falo em paciência, a gente sempre tem alguém perto da gente que a gente comenta, né? Ah, fulano é muito paciente, fulano é muito calmo. Então é esse tipo de exemplo que a gente deve seguir. O exemplo da paciência, o exemplo da caridade que tem perto da gente. E, ao mesmo tempo, aqueles menos evoluídos são justamente aqueles irmãos que estão aqui para nos ensinar o que nós não precisamos levar nesse progresso para a vida futura. Ou seja, não roubar, não matar, não mentir, não fofocar. Temos muitos ensinamentos que precisamos deixar para trás, que precisamos virar de fato a página para compreender que a nossa evolução para a vida futura está no nosso crescimento pessoal e a partir do momento em que a gente cresce individualmente, a gente tem que multiplicar esse crescimento para os nossos irmãos mais necessitados, que é isso que está na verdadeira justiça de Deus. Ele não nos dá essa infinidade, essa infinitude de materiais no planeta Terra para que nós possamos simplesmente não usar. Precisamos nos beneficiar de todo esse amor que o planeta tem nos transparecido e multiplicar esse amor de Deus. Multiplicar os exemplos de Jesus, transformando assim essa energia da seara do Cristo cada vez mais próxima desse mundo, desse reino de Jesus. Estamos agora, só para concluir, passamos pelo período de provas e expiações, estamos aí na transição planetária, desde 2019, indo para o mundo, um mundo superior, um mundo de amores. Mas lembrando, esse mundo, essa transição, ela é milenar. É uma transição lenta, é uma transição ainda um pouco devagar. E ela só é lenta, ela só é devagar, porque nós ainda estamos lentos. Então vamos amar mais rápido, vamos ajudar mais rápido, vamos doar cestas básicas mais rápido, vamos estender a nossa mão aos nossos irmãos mais rápido. Precisamos trazer o amor para o mundo o mais rápido possível.
E isso faz parte da nossa evolução coletiva. Então, começamos falando de vida futura, o mundo de Deus, ele é um mundo espiritual, estamos aqui no mundo material apenas para os ensinamentos e multiplicações e também para a nossa depuração, né, espiritual, reaprender aquilo que muitas vezes ficou em pendência em outro momento, mas principalmente para que nós possamos ser cada vez mais espíritos em direção à luz, espíritos em caminho com Jesus Cristo. Amados irmãos, amigos e a todos aqueles que aqui tiveram presentes hoje, vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Este hoje foi o Evangelho no Lar, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, nos itens 2 e 3, A Vida Futura. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, respirar lento e profundamente e agradecer que após este momento de Evangelho, conseguimos identificar que existe sim um mundo de amor, um mundo de paz e um mundo que ainda nos espera. Esse mundo que é o mundo de Jesus Cristo, é um reino, é um grande palácio, um jardim de flores lindas e cheirosas, com águas puras e cristalinas, a nossa espera para a vida futura, para a vida eterna. Amado Deus, planta em cada um de nós a semente da multiplicação da tua fé e do teu evangelho e transforma as nossas mãos no teu trabalho, levando a cada irmão a necessidade do dia, do mês ou do amor e do carinho. Fica conosco, amado Deus, ilumina nossa semana, nos beneficia sempre com os teus bálsamos de luz e de amor, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Amigos, muito obrigado. Estamos encerrando por aqui. Fiquem todos na paz de Jesus. E até a vida futura.